É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com ESPN, trazendo as últimas informações do Mengão. Mengão que estreou com vitória na Copa Libertadores. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo, bora para mais uma notícia. Ué, ele é lateral esquerdo porque ele está jogando melhor na lateral esquerda do que tudo que ele já tentou apresentar na lateral direita. E ontem ele jogou na lateral direita e novamente foi muito bem. E o Pulgar, sem palavras, assim, o Pulgar para mim, ele com o Felipe Luiz se estabeleceu ainda mais no meio-campo do Flamengo e ontem, e aí com a ausência nos últimos 2 jogos de um meia de criação, que é o que a gente tá vendo, acho que fica ainda mais nítido a importância do Pulgar com a bola no pé. Ele ali com o Léo Ortiz, na parte de defesa, são os caras que estão conseguindo ali quebrar os adversários com passes ali para frente, para justamente fazer a organização de ataque do Flamengo. O jogo, a análise passa pelas ausências também, Marra? Passa. E passa pelas mexidas. A gente pode falar que é coincidência, né? Porque 1 minuto depois das mexidas sai o gol, mas não é só coincidência, né? Porque mexe na posição do Bruno Henrique e o Bruno Henrique participa do lance do gol. O Bruno Henrique seria o Juninho, estaria lá na área. Mas ninguém faria o que o Bruno Henrique fez pro Juninho. A assistência, né? A característica do Bruno de jogar por ali, né? Só somando as mudanças, Mar, o passe que o Alexandro dá pro Cebolinha nas costas da defesa do Tátira que o Ayrton Lucas também não estava conseguindo fazer. E o Alan pressionando mais alto. Acho que a gente tem que falar, se você destacou, né, Jailson, lados positivos, eu esperava de novo mais o De La Cruz, né? Sim. Já caiu no ar? Caiu no ar. Respira fundo. Sério? Mas tá assim? Não, então, eu acho... ontem, inclusive, tinha uma discussão antes do jogo. De botar o De La Cruz para fazer a função do Arrascaeta. Porque poderia ser, né? No River ele fez isso. De colocar o De La Cruz para ser esse terceiro homem, o cara de... Mas da acabou no Luiz criação. Araújo. Hã? Acabou no Luiz Araújo. Sim, de ser o cara da criação. Mas o De La Cruz já teve que fazer essa função no Flamengo e não foi bem. E aí, ele como dupla do Pulgar, tá jogando melhor do que nessas tentativas que foram feitas dele ser o quarto homem do meio-campo, né? De ser ali o cara que chega um pouco mais na área. Mas ele ainda já melhorou fisicamente, já está conseguindo entregar um pouco mais tecnicamente, mas ainda não chegou perto do De La Cruz. E no lance do gol, Jailson, rapidamente estava falando, estava repassando ali, 5 jogadores participaram mais ativamente. 3 que entraram. Sim, foi na hora. Alan, Alexandre. Exatamente. Cebolinha, Bruno e o Juninho. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, mas antes só uma coisa. O Felipe justificou a questão do desempenho por conta da viagem. A viagem foi longa. O Pedro ontem mesmo estava destacando, né, a logística toda, e não é fácil. A gente avaliou isso, mas também as mudanças na equipe. Quando a gente fala que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, ele não deveria passar por cima disso? Não deveria sentir tanto as ausências? Eu vou repetir o que eu já falei não nos últimos anos, porque eu estou aqui tem 6 meses, mas assim, conversas informais, né? Desde 2023, eu acho, que rola esse papo de melhor elenco. Em diversos momentos, o Flamengo teve que recorrer à garotada da base. É verdade. Por exemplo, lá em 2022, 2021, o João Gomes surge por conta disso. Aí você bota o Lohan no passado, tendo que agora voltou para o Sub-20, né, que quase foi negociado, tendo que resolver. Ontem mesmo o Alacian entrando no ataque. O próprio zagueiro, se eu não estou enganado, acho que era João Vitor o nome dele. Enfim, posso ter errado. Um monte de Matheus que apareceu. Matheus Gonçalves, o Matheus França, enfim. Alguns nomes que surgiram da base para você justamente tentar botar, por conta desse... Não é esse elenco... tem um elenco muito bom, a gente não pode esquecer que são 5 jogadores de níveis de seleção que estão de fora. Pedro, o Vinha, o Arrascaeta, o Gerson e o Wesley. São 5 selecionáveis que estão de fora. E mesmo assim, o Flamengo tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, Essa sabe? é a realidade, Jailson. Se a gente para pensar no Manchester City... De perder jogadores selecionáveis. Vários jogadores da base acabaram ocupando espaço.
Entendi. É que o elenco é bom, mas o elenco não é grande. Exatamente. Você Tem não essa, vai ter tem essa jogador de diferença. seleção no, em Então, torno eu acho que 30 eu jogadores acho de que seleção. é essa entender o diferença. que é um elenco bom. Isso. É isso Um elenco aí. bom não é ter 2 times titulares no mesmo nível. Um elenco bom é você conseguir vencer jogos e ser competitivo mesmo quando você perde os seus melhores. Eu acho que é isso que o Flamengo tem, entendeu? Sim. E dentro do que a pergunta que você já ia fazendo para o Pedro, eu ia até pedir para separar esses lances, mas acabou que depois eu achei melhor não. Porque seria uma questão tatiquez demais. Mas ontem, a falta de pressão no cara que está com a bola do time adversário, para um time como o Flamengo, que joga com a linha muito alta, 40 metros do gol, ela pode ser, assim, fatal. E ontem, várias vezes, mas eu vou atribuir isso ao cansaço e a um ataque muito diferente do normal. Sim. Ontem, várias vezes, eu ia pedir 3 lances, para você ter uma ideia. Deixaram de pressionar alto, aí você tem que ganhar na bola alta. O zagueiro contra o atacante, você tem que ganhar. Porque senão 2 segundos depois está na área. E isso não estava acontecendo. Mas eu vou colocar na conta da viagem, do cansaço e da falta de entrosamento. E é compreensível, né? É compreensível. Nessa de elenco, Pedro, Henrique Torre, ontem o gol foi marcado pelo Juninho, que vai aparecendo aí, vai chamando a atenção. Né, Mari? Ele já caiu nas graças da torcida e a Mariana não entendeu a origem do apelido que você estava explicando e ela queria só que você esclarecesse, então, qual é o apelido dele. Olha, tem caído cada vez mais nas graças da torcida. Um golzinho na final de campeonato, no Fla-Flu, também ajuda bastante, né? E ele entrou muito bem também no segundo jogo ali, foram 2 lances anulados, com participação direta do Juninho. E que chegou com muita desconfiança, né? O Juninho, porque veio do Karabag, esse nome já é um tanto quanto folclórico até quase, né? Lá do Azerbaijão, enfim. E aí o pessoal ficou meio um tanto quanto desconfiado. Mas aí o pessoal chama bastante de Karabag, mas tem outro apelido no off que não é próprio para o horário. E eu vou deixar para lá, porque eu sei que você é muito provocador, mas todo mundo sabe aí. Mas enfim, está caindo nas graças da torcida o Bravo Juninho, que é uma pessoa gente boa também, sabe? No trato, no dia a dia, etc. E quase um embaixador do Azerbaijão também. Disse que é muito bacana conhecer o Azerbaijão, o grande Juninho. Deve ser. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Dirigente do Flamengo confirma a contratação de Rafael Veiga do Palmeiras. Não deve acontecer. O jogador seria uma alternativa para De Arrascaeta no meio de campo do rubro-negro. A diretoria do Flamengo foca em contratações para o Super Mundial de Clubes, competição que acontece apenas no meio da temporada. Jorginho é o jogador que está encaminhado, mas a diretoria também avalia uma outra situação no clube. Recentemente, De Arrascaeta apresentou problemas físicos, lesões recorrentes pelo rubro-negro e também na seleção uruguaia. O princípio, com detalhes também divulgado pelo Bola VIP Brasil, a diretoria estaria de olho em uma alternativa ao atleta. O nome que surgiu recentemente foi de Rafael Veiga, titular do Palmeiras na equipe paulista. O camisa 23 é criticado pelo atual desempenho. Entretanto, em 15 partidas, o atleta balançou as redes em 2 oportunidades e anotou 7 assistências. Segundo informações de Jorge Nicola, um dirigente do próprio Flamengo confirma que no atual momento não há nenhum contato, sondagem ou real interesse por parte do rubro-negro, ou seja, é apenas um rumor no futebol nacional. O rubro-negro também entende que mesmo se mostrasse interesse em contratar um meio-campista, o Palmeiras poderia dificultar qualquer possibilidade de negociação. É isso aí, torcida do Mengão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.